tribuna? Uma parte, vereador. De imediato. Vereador Iago, vereadora Daiane Mello, esse assunto ontem me entristeceu muito sobre a situação, porque eu entendo a oposição ao prefeito Adiló, enfim. Só que todo mundo sabe, por mais leigo que seja, que todos os governos, seja municipal, estadual ou federal, fazem contratos com empresas em relação à comunicação. O presidente Bolsonaro fazia, Tarcísio, como governador do estado, faz, todo mundo faz. E o que a Caxias Mil Grau sempre fez foi isso, divulgar campanhas do município e tinha um contrato lá mínimo de R$3.000. E eu sempre questionei com o prefeito que nós precisamos melhorar a nossa comunicação. E eu procurei o Caxias Mil Grau e apresentei ao prefeito para que eles fizessem a comunicação ou alguns vídeos na página da prefeitura para melhorar a comunicação. E eu não vejo qual que é o problema e o que tem de ruim, que todo mundo sempre cobrou explicação, esclarecimento sobre onde são os radares, como vai ser. E eles fizeram um ótimo trabalho, um ótimo vídeo, e foi sugestão minha que eles fizessem esse vídeo como uma amostra grátis, como um estudo do que poderia ser feito caso viesse a fechar um contrato com o município, para aí sim fazer vídeos na página da prefeitura. E são pessoas do bem, fazendo um serviço correto, prestadores de serviço, com um contrato, tudo certo. E esse vídeo foi feito gratuito. E aí se gera uma narrativa, um desgaste de uma empresa que simplesmente fez um vídeo. Como se tivesse feito algo errado ou que se estivessem fazendo algo errado. Sendo como eu falei, mesmo que tivessem cobrado, todo mundo, todos os governos, seja estadual, federal, municipal, tem contrato com empresas de comunicação para fazer divulgação. Aí se gera um desgaste contra a página, contra as pessoas, que, como o senhor mesmo fala, tinha relação com eles, mas tudo com o propósito do engajamento e de desgaste do governo Adiló. Eu acho que tem que começar a separar as coisas e eu acho que tem que ter um filtro, um limite, porque eu acho que tudo pode, tudo está certo, aí também a gente tem que ter esse cuidado. As pessoas ali que fizeram esse vídeo sequer têm a ver com isso, mas, enfim, fica aqui minha crítica a isso, vereador. Obrigado, vereadora Daiane. Pequena parte, vereador Libardi. Só para esclarecer, então, que algumas pessoas me perguntaram, ontem, sim, eu e o vereador Iago protocolamos um pedido de informação para verificar o contrato de publicidade com a Prefeitura de Caxias do Sul. A gente entende que tem gastos ali, mas a gente quer saber, tintim por tintim, todos os gastos, e por isso protocolamos um pedido de informação que provavelmente vai entrar nessa casa na semana que vem, e a gente já adianta que a gente pede a aprovação dos nobres pares para realmente trazer aí a lucidez e a transparência para esse tema. Obrigado, vereador Libardi. Obrigado pela gentileza e pela celeridade da senhora. Meus cumprimentos a todos e todas, aqueles que nos acompanham de casa, os que permanecem nessa sessão. Eu queria tratar de 2 temas específicos. Primeiro, eu queria tratar da minha grande preocupação com a nova abertura da rua Hércules Galó. Havia sido feita a base do asfalto, haviam sido colocados os canos. Nós estamos aguardando desde o dia 8 de janeiro a conclusão das obras da rua Dr. Montauri. Ontem, infelizmente, eu fui até o local e houve a abertura novamente da galeria da rua Hércules Galó. Nós tínhamos um compromisso assumido, publicizado no jornal, da conclusão da obra. E as pessoas acabam por desgostar do serviço público pela falta de compromisso e pela falta de uma previsibilidade de finalizar a obra. Toda oportunidade, 7h30 da manhã eu vou nessa obra. Pego minha bicicleta e vou lá. 8 da noite, pego minha bicicleta e volto lá. Não tem problema as pessoas trabalharem das 7h30 às 5h30. Sou defensor aqui, todos sabem que as pessoas têm que ter uma jornada de 8 horas, tem que ter um intervalo mínimo de 1 hora, 2 horas. O que não pode é a gente ficar informando que trabalham até 10 da noite, sendo que todo dia eu passo na obra às 7 horas, não tem ninguém. Não pode falar que vai acabar a obra dia 25 e dia 25 colocarem a base do asfalto para falar que acabaram a obra e no dia 26 arrancaram o asfalto. Então quer dizer que acabaram uma obra e começaram uma nova? Então fica essa minha indignação, fica essa minha cobrança. Eu tenho visto que o serviço de recapeamento, em especial, quando da abertura para ligações de novas redes de água, novas redes de esgoto, tem sido mal feito de uma maneira inacreditável. E eu venho aqui a título de sugestão, vereador Edson. Nós precisamos melhorar o serviço. Se o asfalto é de 10 centímetros, quando do asfaltamento inicial na rua Pinheiro Machado, o recapeamento não pode ser de 4, senão ele vai durar muito menos que o asfalto.
nós temos que ter essas previsões no contrato. Segundo tema, embora essas divergências, eu tenho orgulho de ter na cidade duas empresas magníficas como a Codeca e o SAMAI. O SAMAI é orgulho dessa cidade, é orgulho de todos nós, da pessoa mais de esquerda, da pessoa mais de direita, tem orgulho de contar com o SAMAI aqui. E ontem, infelizmente, fomos surpreendidos por um estudo do governo do estado que visava precificar o SAMAI. Aqui, talvez, quem mais saiba de SAMAI é o vereador Ed Frisso. E eu, quando caminho pela cidade com o vereador Ed Frisso, tive a oportunidade de fazê-lo no sábado, ele ficava apontando: esse terreno é do SAMAI. Isso aqui é do SAMAI. Essa bomba é do SAMAI. Eu acho que o SAMAI é quase o maior empresário da cidade. Que o que o SAMAI tem de propriedade, vereador Ed Frisso, deixa qualquer um orgulhoso. E quando é propriedade do SAMAI, é propriedade nossa. E mais do que ter propriedade física, o SAMAI tem 475 milhões de reais na conta. Não precisa ser um grande gênio para saber que o SAMAI, nos momentos de mais dificuldade econômica no nosso município... Peça uma parte, se é possível. Foi lá e aportou, comprou a garagem da Visconde, vereador. O SAMAI é orgulho e permanecerá público, promovendo investimento público e gerando garantia de acesso ao saneamento básico. Porque uma coisa seria uma empresa superavitária que não garanta o acesso das pessoas à água, daí não adianta ela ser superavitária. Agora, o que nós escutamos aqui é elogios do SAMAI, é construção de novos poços, disponibilização de água em comunidades do interior de forma gratuita e ampliação do serviço. Então, nós queremos a manutenção do SAMAI público. Vereador Fantinel, vou lhe pedir que seja um minutinho, por gentileza. Obrigado, vereador Libardi. Eu queria ter tido a oportunidade, mas já pelo tardar da hora não vai ter o espaço do pequeno expediente, onde eu iria falar sobre essa situação e também outra, mas tocando no assunto que o senhor traz aí, lhe parabenizo. Realmente a gente sempre aprendeu durante o arco da vida da gente, né? Existe aquele dito popular que diz que time que ganha não se mexe, né? E a gente sempre ouviu falar dentro dessa casa, desde que eu estou aqui, né? O primo rico, né? A gente sempre ouviu isso e é uma verdade. Olha o que o SAMAI agora está aportando aí, esses 80 milhões aí para ajudar a prefeitura a fazer obras, a fazer isso, fazer aquilo, e aí vem o governador dizer que está fazendo um estudo para vender o SAMAI, né? E tantas outras empresas de água no estado do Rio Grande do Sul, nos municípios, privatizar. Isso é uma coisa que nós não devemos aceitar. Se fosse uma empresa que não produzisse, eu concordo. Agora, no caso do SAMAI, seria a maior perda que Caxias do Sul teria. E enquanto eu estiver na vida pública, eu não estarei de acordo a essa privatização. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, senhor. Vereador Frisso. Vereador Libardi, na próxima semana eu voltarei ao assunto, mas já antecipo, né? Esse governador que vai se catar, vai meter o bedelho onde ele tem que dar as soluções para o estado do Rio Grande do Sul. Botar uma vaquinha, um negócio ali para criar uma discussão, uma falsa discussão, né? Então, o SAMAI é um patrimônio da nossa cidade. Todos os modelos, vereador Cláudio, de privatização da área de saneamento no mundo deram errado, né? Veja Águas de Manaus, onde a Leonel Desot, né? Que quando começou aquela história de privatização pelo mundo, principalmente na Europa, né? Vários serviços de saneamento foram privatizados. A grande maioria já o Estado recuperou e teve que pagar altas indenizações, porque era péssimo serviço. Então, o nosso governador, que vai cuidar da Equatorial, vai se penitenciar porque tinha prometido que não ia vender a Corsan e vendeu a Corsan a preço de barbada, tá? Entregou a Corsan. Tá? Veja o serviço prestado pela Equatorial no nosso estado. Então, mas é isso mesmo, eu acho que o termo é meio chulo, tá? O governador que vai se catar, vai meter o bedelho dele aonde ele acha que entende menos em Caxias. Obrigado, vereador. Obrigado, e eu tenho uma esperança, vereador Frisso, que essa não seja uma política que vai ser levada para frente pelo governador, e fico na esperança que essa determinação não tenha partido dele. Eu ia tratar de outro tema, que é a questão dos agentes de combate às endemias. Não vou ter tempo, mas eu estou encaminhando uma indicação ao prefeito Adiló,
porque eu fiz uma fala falando que havia necessidade de descentralização dos agentes de endemias. Mantenho a posição da descentralização. Agora, ela tem que ser uma descentralização que atinja diretamente os bairros que têm mais necessidade e maior índice de endemias. O bairro Fátima, por exemplo, vereador Daiane, tem uma incidência muito grande. Não adianta mandar 2 agentes para o Fátima e 2 agentes para o Bela Vista. Precisa verificar, regionalizar e seguir as diretrizes que têm que ser estabelecidas pelos agentes de endemia. Obrigado, presidente. Era isso. Obrigada, vereador Cláudio Libardi. Encerrado o grande expediente.